Olá, internautas! Começa agora mais um JC Entrevista. Ao meu lado, Jamil Hassan. Ele é professor de Direito Comercial e Civil do IOB. Olá, Jamil, tudo bem? Obrigado por Como receber nosso vai? convite e participar do nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de colaborar com vocês também. E hoje nós vamos falar sobre a prova de ISS aqui da cidade de São Paulo, né, o concurso que está para sair, né, e vamos ajudar os colegas aí no que for possível. Que bacana. O último edital que saiu do concurso foi em 2006. Você acredita que haverá alguma mudança entre os editais para esse ano? Bom, pessoal, nos últimos concursos, o que nós estamos verificando é que as bancas estão praticamente repetindo os editais anteriores, né? Neste caso, eu imagino que não vai acontecer alteração alguma. Se acontecer, serão temas muito pontuais. A grosso modo, eu imagino que o edital será mantido como ele foi em 2006. Algumas atualizações legislativas que aconteceram nesse período podem ser que influenciem o edital, mas no grosso ele vai ser mantido como está. Pelo menos é o perfil dos editais que estão saindo atualmente, estão repetindo os anteriores. Então, pessoal, para quem estiver estudando, se concentrem no que já existe do edital de 2006, que é o básico para nós atualmente. É essa a ideia atualmente. E aproveitando que você falou sobre prova, tem alguma pegadinha que é bom o internauta ficar ligado antes de fazer a prova? Alguma coisa que pode derrubar o candidato na hora de fazer? Olha, pessoal, para esse cargo de ISS, o que eles estão priorizando demais, tanto para direito civil e comercial, algo que é essencial, são, em direito civil, a parte de contratos, negócio jurídico, e na parte de direito comercial, sociedades. O que eles têm o hábito de fazer? Se a gente pegar o edital de 2006, eles misturam direito civil e comercial no mesmo edital. Existem pontos lá que são incomuns e pontos que são divergentes. Olhem, para estudar, qual seria o melhor foco para essas duas disciplinas? O que pode derrubar o candidato? Temas que envolvem tanto direito civil quanto direito comercial. Embora alguns temas sejam idênticos, o enfoque comercial é um pouco diferente do enfoque civil. Por exemplo, no último edital apareceu lá regimes de casamento. E o pessoal se preocupou apenas em estudar os regimes clássicos, o seco, né? E as questões não apareceram em em direito civil. As questões de regime de casamento surgiram em direito comercial. A influência dos regimes de casamento sobre a constituição de sociedades. É este o problema. Quando nós formos estudar as duas disciplinas, nós temos que estudá-las juntas, mas dividindo lá. Qual é o enfoque civil sobre o tema, qual é o enfoque comercial sobre o tema. Porque na prova, quase certeza, eles vão repetir o que fizeram na última, trocar os temas. Pegaram um tema civil e trabalharam em direito comercial com foco comercial. E aí o candidato não está muito preparado, porque eles têm o hábito de estudar as disciplinas separadamente, né? E aí não consegue fazer essa ponte entre os dois. Mas, detalhe, é importante, é essencial chegar lá na prova sabendo pelo menos contratos em direito civil, regimes de casamento é essencial saber, e sociedades. Das sociedades, aqueles mais perguntam são sociedade limitada e a sociedade anônima. Mas concentre-se em sociedade limitada. É essencial saber sociedade limitada, principalmente quando envolve regime de casamento. Isso é muito importante para nós nessa prova. Uma das principais características, os internautas mandam e-mails, eles reclamam, até querem saber, é sobre os métodos de estudo. Há algum que seja mais eficaz? Seja pela internet, cursinho, individualizado? Bom, eu dou aula em cursinhos especializados em concurso público há 17 anos. E há 17 anos eu vejo sempre a mesma coisa acontecer. Concurso público, ser aprovado em concurso público não é uma questão de sorte, é uma questão de dedicação. Você presta até ser aprovado. Existem algumas pessoas que estabelecem prazo. Eu vou estudar por um ano só. E aí ele estuda, não passa, e este um ano que ele estudou não serviu para absolutamente nada. Ele perdeu um ano, ele não estudou por um ano. Concurso público se estuda até passar. Agora, acumular conhecimento para concurso leva tempo. A pessoa vai estudar 3 meses, ou ela imagina que vai estudar 3 meses e será aprovada, e não é assim que funciona. O pior defeito dos candidatos é a ignorância, é imaginar, é acreditar que sabe aquilo que não sabe. Pessoal, vai estudar, você tem que se despir de todos os preconceitos e encarar de frente que você está se preparando para uma coisa nova e que você absolutamente não sabe nada. Exemplo, a pessoa fala, eu sou formado em Direito, então as disciplinas de Direito eu não preciso estudar. Errado. Aí que ele erra, porque o enfoque de Direito é um pouco diferente daquilo que se vê na faculdade. Tem que começar a escala de aprendizado do zero. Então, essencial, assistir aula.
tem que assistir aula. Não importa se a aula é telepresencial, se a aula é na internet ou se a aula é presencial, não importa. O primeiro passo é assistir aula. Passo 2, escolher lá bom material para estudo, os materiais focados para a área de concurso público. Então eu vou comprar um livro, eu compro livros que dão enfoque para concursos públicos. E o mercado está cheio desses livros. Existe um leque de opções gigantescos para o candidato poder escolher. Então ele pega esses livros focados para concurso, lê e faz fichamento. O que é o fichamento? Você vai fazendo um resumo daquilo que você acha que é importante. Mas olhem, no resumo você coloca o que não sabe, porque o que você já sabe não precisa constar em resumo. Certo? Terceiro passo, estudar única, exclusivamente com provas anteriores. Eu assisti a aula, estudei com o material próprio, fiz o fichamento, é importantíssimo fazer o fichamento, porque é uma forma da pessoa fixar a informação, ela vai gravar a informação. E a terceira fase é fazer provas anteriores. Não adianta comprar esses manuais de simulados, montados, com todo respeito, por professores. Tem que fazer provas mesmo da banca que você acha que vai cair lá, que vai ser escolhida para o concurso. Se for Fundação Carlos Chagas, pegue todas as provas da Carlos Chagas e estude. Se for VUNESP, pegue todas as provas da VUNESP e estude. Qual é a ideia? Você entender a redação da prova. Porque grande problema dos candidatos, ele conhece a matéria, mas não consegue transferir o conhecimento para a prova, porque ele não está treinado a responder questões. E aí existem vários sites oficiais que você pode entrar na internet, tá? E vai encontrar provas anteriores e treinem. Dica, como funciona? Eu pego o material de aula, digito ele todo no meu computador. Por exemplo, eu tive aula hoje de Direito Civil, tema tal. Digito ele no computador, pego um material sobre aquele tema, um livro, leio, complemento as informações de aula com aquilo que está no livro, pego questões de provas anteriores sobre aquele tema, leio, tento resolver. As questões que eu não acertei, eu copio as respostas para aquele meu manualzinho, para aquele meu fichamento e vou usando essas informações posteriormente para estudar para a prova. É assim que funciona. É um degrau. Aula, material de estudo, livros, tal, fichamento e, por último, questões de provas anteriores. É essencial. E você vai estudar enquanto for necessário para passar no concurso. Só que tem uma dica muito importante, colega. Estude 2 horas por dia no seu melhor horário. Eu, por exemplo, tenho como melhor horário de estudo a madrugada. Tem alunos que rendem mais de manhã, tem alunos que rendem mais à tarde, cada um tem o seu time. Então estude 2 horas por dia, não mais do que isso. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, ou 2 horas consecutivas, o que você achar melhor. Mas sempre seguindo esse roteiro. Quando sair o edital, aí você tem que aumentar a carga de estudos. Você aumenta para 4 ou 5 horas de estudos. Eu sei que é um pouco difícil, mas é assim que funciona. No mês da prova, você tem que dar uma disparada nos estudos. Você tem que acumular o máximo possível de informações para o dia da prova. E o acúmulo máximo que você consegue fazer é na média de 30, no intervalo de 30 a 20 dias antes da prova. Aí, como o pessoal fala na gíria, arrepia de estudar 7, 8, 9, 10 horas para acumular o máximo possível de informações. E lembrando que estudo é uma rotina. Você tem que estudar todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. O que o pessoal faz? A gente vê o pessoal errar. Estuda um dia 2 horas, no outro dia não estuda, no terceiro dia estuda 4 para compensar. Errado. Estudar é uma rotina. É como acordar, é como comer, é como dormir. Você escolhe um horário e vai fazer aquilo todos os dias até passar. Não existe segredo. A pessoa imagina, qual é o segredo da pessoa ter sido aprovada? Seguir rotina. Né? Fazer aquela coisa bem rotineira mesmo. Não tem segredo. Já aproveitar que você falou sobre estudos, então o ideal não é esperar sair o edital. Com certeza. A pessoa que quer passar, ela já começa a estudar com antecedência. Imaginar que a pessoa vai ser aprovada. Um exemplo, tá? Saiu o edital, eu já vou me matricular num curso e daqui a 3 meses serei aprovado. Não existe mágica, tá? Isso não vai acontecer. E eu não conheço, nesses 17 anos, nenhum caso de pessoas que começaram a estudar porque saiu o edital e só por causa disso foram aprovados. O que a gente encontra? O pessoal se preparando porque é uma dedicação de vida mesmo, né? Há um comprometimento familiar, a família se compromete com aquele candidato e aí ele vai estudar 1 ano, 2 anos antes, gradativamente, acumulando informação, entendendo a informação. Quando sair o edital, ele já tem a informação básica acumulada, ele só dispara para pegar aquele extra, né, as alterações que foram feitas, tal, e aí ele tenta acumular as informações naquele período apenas. Agora, tentar estudar apenas porque saiu o edital é realmente uma perda de tempo.
Eu não estou desincentivando ninguém a fazer isso. Pode ser que quem esteja nos assistindo, né, tenha a sorte de conseguir aprovar, mas esta não é a regra. A regra é que o pessoal que é aprovado já tem um histórico de estudo anterior. Para finalizar, queria que você desse algumas dicas para os internautas, o que pode facilitar um mês antes ou na semana da prova. Tem algum macete específico? Ah, sim. Olha, dicas que eu dou para os meus alunos eu vou repetir aqui e não tenham vergonha. Quando se presta concurso, não se conta para ninguém. Quanto menos pessoas souber, melhor, porque há um impacto psicológico negativo, né? A ideia é a seguinte: você presta o concurso, não passa e os amigos ficam sabendo, aí fazem sempre aquele comentário: nossa, você é tão inteligente, não passou, né? Mas na próxima você passa. Você não, o candidato não percebe na hora o quanto faz mal ouvir esse tipo de comentário. Para não ouvir o comentário, quanto menos pessoas souberem, melhor. 2. Estudar os pontos principais do edital. Aquelas disciplinas que têm mais peso, elas devem receber uma dedicação maior. Aquelas disciplinas que o candidato tem dificuldade, devem receber uma dedicação em dobro. Né? Falar, eu vou abandonar a disciplina tal para me dedicar a outra. Errado, não faça isso. A prova ela é única, você tem que responder todas as questões. Como você faria uma prova bem feita? Independentemente da sua área de conhecimento. Faça várias leituras da prova. Na primeira oportunidade, você lê e responde aquilo que você tem certeza que sabe. Numa segunda leitura, você lê e responde aquilo que você acha que sabe. Na terceira leitura e última, é chute mesmo, porque já leu 2 vezes, não conseguiu responder? Na última, querido, pode chutar, fique à vontade. E uma dica importantíssima, respondeu, não altere a alternativa. Colocou a alternativa tal, ponto final, não altere. Experiência própria, não altere. Outro dia nós estávamos fazendo um teste, nós, professores, de vez em quando nos organizamos para fazer testes entre nós, para saber o que é aplicável aos alunos. E aí nós fizemos uma prova, todos nós, eram 5 professores, recebemos a mesma prova, respondemos a mesma prova, e depois, e eram provas de temas que eu não domino, ninguém dominava o tema daquela prova. A ideia era essa, fazer uma prova que a gente não sabia. E aí nós tivemos tempo à vontade, e depois que nós respondemos originalmente a prova, nós tivemos a oportunidade de trocar o gabarito por aquilo que eu acho que estava certo. Né? Ideia, só para vocês entenderem, eu errei 94% da prova. Se eu não tivesse trocado o gabarito, não tivesse alterado as questões, eu teria acertado, um exemplo, 100 questões. Como eu alterei, eu só acertei 6. Das 100 questões que eu alterei, 94% eu alterei para errado. Né? Então não se altera. Respondeu, por mais que aquilo possa te gerar sofrimento, aquela vontade de alterar, não altere a resposta. É a alternativa tal. Então, olhem, vai fazer a prova, leia a primeira vez, responda o que tem certeza, a segunda responda o que acha, a terceira, seja o que Deus quiser, porque de repente algumas outras questões podem esconder as respostas daquelas que você não sabe. É uma dedução lógica. Se para a questão tal a resposta foi tal, por lógica, aquela que você não sabe, já aparece a resposta na anterior. Você usa a lógica. Por isso que é interessante fazer essa sistemática. Eu vejo o pessoal tentando responder as questões na sequência, né? Pega da 1 até a última. Não faça isso. Quando você se dedica demais para responder uma questão que você não sabe, você gasta muito fósforo e começa a ficar cansado na prova. E isso acaba prejudicando a resposta das últimas questões, aquelas que talvez você saberia. Então sempre tenta, respondendo o que sabe, depois respondendo o que acha que sabe, ou aquela que você está em dúvida, e por último é o que você não sabe mesmo. Essas são as dicas. Né? Eu conversei aqui com o Jamil Hassan, ele que é professor de Direito Civil e Comercial do IOB. Obrigado, Jamil, obrigado mesmo pela presença. Tenho certeza que as suas dicas serão de útil valor para os internautas. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Pessoal, como eu repeti, não há segredo, há apenas dedicação. Estudem, porque a recompensa é muito promissora. Vale muito a pena prestar um concurso público, ainda mais da área de ISS. E parabéns a vocês que abriram mão da vida pessoal para poder estudar. Eu admiro demais os alunos por causa disso, que realmente eu sei o quanto é difícil estudar. E boa sorte no concurso, eu tenho certeza que vocês vão obter sucesso. Até mais, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Eu fico até aqui. Até o próximo programa.